Olá, mais uma vez aqui no canal Poesia que Edifica, com mais um convidado muito especial, desta vez um convidado de Minas Gerais, direto de Belo Horizonte. Hoje estamos recebendo aqui no nosso canal Poesia que Edifica o poeta Alex Gabriel, autor do livro Hoje Ele Olhou para Mim. Esse livro que eu tenho falado para vocês há aproximadamente uns 2 anos. Não é isso, Alex? A nossa amizade já dura aproximadamente uns 2 anos. Vou ler para vocês um pouquinho aqui da biografia dele, para que vocês o conheçam melhor. Mineiro, de Belo Horizonte, Alex Gabriel é graduado em Letras, especialista em revisão de textos. É reikiano, que maravilha saber disso. Noveleiro, também, viu? Adoro uma novela de época, então. Pai de cachorro, que maravilha. Eu sou mãe de gato, você pai de cachorro. O nome das suas filhas? Diva e Nathalie. É a Diva e a Nathalie. Adora transformar em versos a fantástica experiência de amar e de viver com todas as dores e sabores pressupostos por esses verbos, que, aliás, será o tema da nossa conversa. Vamos falar de dores e de amores. Este é o primeiro livro do Alex, é uma publicação independente, é um livro de poemas impressionantes. É um dos livros de poesia que eu mais adoro, já devo ter lido 3 vezes, mais ou menos, aproximadamente. É o livro cujo poema Ele Olhou para Mim, eu fiz um vídeo em retribuição ao Alex, porque ele me deu um presentão de declamar para mim um poema meu do livro Fragmentos, e eu decorei, consegui decorar o poema Ele Olhou para Mim, que é um dos poemas, né, que será tema aqui da nossa conversa. E é isso, é uma produção independente, eu espero que esteja a caminho novo, mais outro livro aí, né? Alex é cronista, está sempre divulgando suas crônicas nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube também, não é isso? Quero que você fale sobre tudo isso, tá bom? E, por favor, seja bem-vindo ao nosso canal, você é um dos nossos colaboradores, e eu devo dizer, para não esquecer, que é ele que faz os cartazes lindos, né? Ele não me permitiu, não quis que eu colocasse, desse os créditos a ele, dos cartazes, né? Anunciando os bate-papos, né? Que a gente realiza aqui no canal, mas é ele que prepara todos aqueles cartazes lindos, que os convidados ficam apaixonados, e vocês também, certamente. Alex também é uma das primeiras pessoas que soube da criação desse canal e que deu muito apoio, muito incentivo para a gente. E é com ele que eu estou sempre conversando sobre o nosso canal, sobre os nossos bate-papos, sobre os poemas que a gente produz. Ele nos dá umas dicas muito boas. É um colaborador, né? É um amigão do canal Poesia que Edifica. Meu amigo, seja bem-vindo. É um sonho que estou realizando hoje, esse bate-papo com você. Ô, minha amiga, o que eu digo, muito obrigado, né? Estou feliz demais de estar aqui também. Essa primeira conversa em tempo real que a gente está tendo, né? Muito bacana. É verdade. É a primeira vez que você olha para mim. Verdade, boa, boa. Gostei. Porque nós temos conversado muito há 2 anos, né, aproximadamente, de Sim, amizade, né? Uma amizade assim bem próxima mesmo, a gente se fala quase todos os dias, conversamos quase todos os dias, né, via WhatsApp, nas redes sociais. E hoje, pela primeira vez, estamos aqui, cara a cara, como eu disse lá no anúncio de hoje, face to face, né? Nós dois aqui, cara a cara, você olhando para mim e eu olhando para você, graças a essa tecnologia. E quando nós pensamos na criação do canal, nós conversamos uma vez. Lembra disso, né? Que eu falei que eu desejava muito você como um dos nossos primeiros convidados. E aí a gente ficou pensando na impossibilidade
porque você está em Belo Horizonte, né? Deveria ser num dia que você pudesse vir aqui, no Ceará, e olha aqui, estamos realizando esse momento. E olha que interessante, eu acho que aquela história de a gente tirar sempre algum bem dos males, né, que acontece, que eu acho que essa nossa conversa aqui, ela está sendo propiciada sobretudo pelo isolamento social, que é uma coisa terrível, acontecendo, muito triste, né, muito trágica. No entanto, antes de iniciar o isolamento, você não estava considerando, você estava considerando mais as atividades no Café com Arte, né, no Isso, ambiente físico. exatamente. E aí a gente vai pensando, nossa, mas Ceará, BH, nossa, tão longe, como que a gente vai fazer? E agora a gente tem aqui essa possibilidade que talvez a gente não teria essa ideia, digamos assim, né, se não fosse esse lado. Exatamente. E já realizamos isso com Pedro Ernesto, no Sim. Crato, né? Realizamos isso com a Fátima Teles, em Brejo Santo, e agora em Minas, em Belo Horizonte. Que maravilha, que bom, né? Verdade. Meu amigo, quando nós planejamos, né, pensamos aqui no nosso bate-papo, numa poesia edificante, nós pensamos em 2 poemas, né? Pensamos no poema Praga Poética, né, que é o primeiro que nós vamos ler e conversar sobre ele. Aliás, você vai declamar, minha nossa, que invejável. Mas tomara que eu consiga. E aí nós pensamos também no poema Ele Olhou para Mim, não poderíamos deixar de falar dele, né? Mas eu devo dizer, antes de tudo, Alex, que o teu livro todo é edificante. Como eu falei na modesta biografia que fiz desse livro, e até coloquei hoje, né, na divulgação do nosso bate-papo, naquela resenha eu digo isso, né, que o teu livro todo é edificante, porque é um livro corajoso e encorajador, né? Porque neste livro você fala das suas dores, né? Como como eu disse no começo, né? Está aqui na sua biografia. Fala das suas dores e dos seus amores. Você tem a coragem de falar, né? De expor a sua intimidade, a sua dor, as suas frustrações, a, o, as suas paixões, né? Os momentos bons e os momentos ruins. Tem até o poema Derrador, que é um poema bem dramático, né? Que você fala que você ficou muito arrasado com uma situação e você descreve perfeitamente o drama por que passa uma pessoa com depressão. E você fala da sua superação, né? A gente vê isso em alguns poemas, mas é um livro que eu recomendo já agora mesmo para todas as pessoas, porque é um livro corajoso. Para ser o seu primeiro livro, é um livro que demonstra muita coragem e certamente vai encorajar outras pessoas que vivem dramas parecidos. Você tinha essa intenção quando você pensou em publicar esse livro, escolheu esses poemas todos? Como você imaginou a reação do público? Sim, sim. Pois é, amiga. Na verdade, esses poemas eu venho escrevendo desde lá da época da faculdade. E uma curiosidade é que eu tenho um histórico assim de não gostar de poesia, sabe? Eu comecei a gostar depois, inclusive quando eu passei a ter contato com uma poetisa que eu admiro muito, acho que você também, que é a Elisa Lucinda. Aí Sim, veio aquela coisa e eu vendo nas poesias da Elisa aquela sensualidade e tal, e reconhecendo ali uma feminilidade que eu também tenho, né? Que eu acho que a gente tem esse lado feminino e masculino, independente de orientação sexual. Então, comecei a escrever, comecei a fazer essa experiência com a poesia. A princípio, eu não pensava em publicação, eu sabia escrevendo, porque eu acho que acho que foi a Fátima na semana passada, Fátima Teles, né? Que ela falou uma coisa muito interessante que quando ela começou a escrever, ela escrevia mais para ela mesma. Eu acho que é bem isso. Eu acho que quando a gente escreve a princípio, é com um desejo ali de uma necessidade de expressar ali uma coisa na gente, né? Talvez numa intenção catártica até. Se a gente pegar Goethe, por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ele escreveu aquela obra com a forma de sobreviver, precisou matar o personagem como forma de sobreviver a uma paixão que ele realmente teve, né? Eu esqueci o nome da paixão dele, mas enfim. Então, a princípio, era esse o objetivo. Depois de um tempo, quando eu vi aquela série de poesias e tudo mais, aquela série de textos, expressando ali dificuldades minhas e até mesmo por eu, como é que eu posso dizer?
por eu me considerar, seja devido a algumas questões específicas mesmo de criação e tudo mais, por eu me considerar com algumas peculiaridades, até mesmo no contexto homossexual, até mesmo no contexto LGBT, eu pensei, nossa gente, talvez fosse interessante eu publicar isso como forma de ver se alguém se identifica com esse desejo de amar, de encontrar um parceiro para a vida, essa questão da autoestima, a depressão diante de rejeições e tudo mais. Aí comecei a vir esse desejo, sabe? Resisti muito, a princípio, até por uma questão de autoestima, eu acho. Resisti a princípio, depois pensei, não, gente, eu acho que escrever tudo isso pode ser útil, né? Então, quis escrever, eu acho que a arte tem que ter justamente esse objetivo, né, de ser útil a alguém, né? Eu acho que a arte ela tem que servir a uma coisa maior, né? Não é para a gente ser reconhecido nem nada disso, que também é muito bom, né? Mas isso é secundário. Aí eu resolvi escrever, sabe? Colocar isso assim. Foi desafiador a princípio, porque sobre ali as minhas paixões, a minha sexualidade, os meus conflitos da minha sexualidade, eu falava com amigos, né, com pessoas próximas. Aí você escrever um livro, você publicar um livro expondo tudo isso, aí já é outra coisa, né? Eu lembro que no dia do lançamento do meu livro, inclusive, em 2018, acho que foi 21 de abril de 2018, e meus pais estavam presentes, e eu escolhi alguma dessas poesias do meu livro, e de outros autores também, inclusive da Elis Lucinda, seu poema eu falei. Uhum. Então, assim, e foi muito desafiador que eu pensei, nossa, mas eu falando, eu expressando a minha sexualidade, essa feminilidade, com os meus pais presentes. Então, assim, foi desafiador, mas foi um desafio muito bom que me ajudou a expandir, a me conhecer mais mesmo e a me colocar no mundo assim com menos medo, sabe? Com mais, enfim, liberdade assim nesse mundo. Mas é isso, não sei se eu respondi. Sim, sim, certamente. E o retorno desse livro, assim, algum leitor seu já te falou a respeito? A apreciação das pessoas, o que as pessoas têm comentado a respeito? Então, E olha, você coloca crônicas suas também, né, nas redes sociais. isso. Você declama outros poemas do livro, né, e de outros seus que ainda não fazem parte de um livro. Você deve estar compondo aí alguma coisa, organizando algo para um livro, para um segundo livro, por favor, providencie logo, que eu já estou sentindo falta de um segundo livro seu. Mas como é esse diálogo com as pessoas que leem as suas crônicas nas redes sociais, que leem o teu livro, né? Você passa isso, você fala do teu dia, como é que você está se sentindo naquele dia, como é que as pessoas reagem, como é que elas se identificam. Eu já vi algumas pessoas comentando nos comentários do Facebook, por exemplo, diante de uma crônica sua, como elas se identificam com você. Uhum. Não, a Francisca, isso é tão legal porque diante da sua pergunta eu me lembrei de uma mensagem que eu recebi offline assim de um Uhum, amigo. É, E assim, esse amigo também tinha questões com sexualidade e tudo mais. A gente nunca tinha sido tão próximo, então a gente nunca tinha conversado, mas era uma coisa perceptível com a minha experiência enquanto homossexual, enfrentando os preconceitos, inclusive os preconceitos próprios, né? uhum. Então, consegui identificar essas questões nele também. Mas aí, depois da publicação do meu livro e tal, depois de um tempo, aí ele leu tudo meu livro, depois de um tempo ele me mandou uma mensagem offline. Ele até me autorizou a postar essa mensagem, eu postei, mas omitindo o nome dele, que foi a solicitação dele. E ele falava de como que ele tinha se identificado e como que a partir da leitura do livro ele tinha se sentido, como é que eu vou dizer? Ele falava assim, com mais liberdade, com mais vontade de se colocar no mundo como homem, como menino, como um ser humano feliz e tudo mais. Eu achei isso tão bacana que eu pensei assim, gente, se eu não tiver nenhum retorno mais além desse, já valeu ter publicado, sabe? Porque eu acho que é bem isso. Acho que a gente até recentemente a gente conversou sobre isso, né? Isso. É, não importa, assim, não é quantidade, não é você escrever, nossa, quero um monte de seguidores, que quero ver várias pessoas leiam. Se isso acontecer, nossa, que bom, maravilha. Mas se uma pessoa ali já se sente tocada, já se sente, como é que eu vou dizer, se sente melhor porque percebeu que tem uma outra pessoa que também sente aquilo ali e expressou por meio da poesia, nossa, já valeu. Então eu fiquei feliz demais com isso. E
E quanto às crônicas, quanto às coisas que eu venho escrevendo hoje em dia, tem sentido muito esse desejo, sabe? Porque eu percebo que nós, enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto humanidade mesmo, a gente está tão perdido e isso inclui eu também, não estou me colocando acima de ninguém, eu também estou tão perdido quanto, e eu acho que através da escrita, sabe, é uma forma que possibilita a gente é como fazer um convite a gente a se reencontrar, sabe, a gente fazer essa busca de novo, e então sim a gente conseguir trabalhar a crise. Eu acho que a crise é mundial, né? Ela é uma crise política de modo geral, ela é bem consequência de uma crise pessoal ali no seio de cada um, sabe? No âmago de cada um. Então, eu tenho feito isso assim, tentado produzir algumas coisas, também assuntos que eu acho interessantes, não só para entretenimento também, né? Mas também para fazer as pessoas pensarem mesmo e, inclusive, talvez, sobretudo, para eu pensar também sobre aquilo. Eu acho que é isso. Você, enquanto você falava do rapaz, né, que te deu esse retorno tão bom, eu lembrei que quando você me presenteou declamando com o vídeo, né, declamando aquele poema meu, para mim, eu pensei assim, pronto, isso é tudo. Se não vier nada mais, retorno nenhum mais, eu já estou plenamente feliz, plenamente satisfeita com esse retorno que você me deu, declamando aquele poema, que chegou até você através de um outro amigo, né, que devemos até dizer aqui, que é o Marcelo Amaral, né, também de Belo Horizonte. Ele postou aquele poema na página dele, você viu, se identificou com ele, guardou esse poema, depois memorizou de uma maneira que eu não consigo de forma alguma, é impossível, porque é um poema bem longo, e você declamou e depois, quando nós conversamos, você disse que tinha sido muito significativo esse poema para você. Então, isso para mim já foi toda a recompensa. Depois, se não viesse mais nada, depois eu já estava completamente gratificada. E como você diz, e a Fátima disse, né? Nós costumamos escrever para nós mesmos, né? A gente coloca ali o nosso sentimento, uma angústia, uma tristeza ou até uma alegria e alguém se identifica com aquilo e faz bem. E é isso que nós estamos fazendo. Olha o resultado do que a poesia nos fez, né? Você se identificou com o meu poema, nós fizemos amizade e estamos aqui levando o seu poema para diversas pessoas e que certamente elas vão se identificar com esses dois aqui que nós vamos ler. Aliás, ler não, né? Você disse que vai declamar. Invejável, nossa! Então, vamos entrar aqui no poema Praga Poética. Eu vou acompanhando daqui. E aí você vai declamar, é isso mesmo? Ué, vou tentar. E aí a Né? gente conversa sobre isso. Praga poética? O que será que tem aqui, hein? Vamos Tem lá. nem curiosidade a respeito aí desse poema, eu vou te contar. Vamos lá, vamos entender. Você ri e ignora, pois não fizeram com você. Mas espera só para ver. Eu vou estar torcendo muito para isso acontecer. Nem que eu desça ao inferno, nem que eu faça outra canção. O seu viver será inverno, mas para mim será verão. Tá traçado o seu destino, ainda volto para contar o triste fim de um cretino que eu, tolo, fui amar. Riu de mim que te queria, fez escárnio e zoação, mas agora quem diria se rasteja pelo chão? Feito os vermes mais infectos que assemelham-se a você. Se zombou do meu afeto, a minha ira então vai ter. O que é seu está bem guardado, eu vou cuidar do coração. Pois com ele medicado, querida, eu sou o cão. Quero tudo na medida para você ver como dói. No meu peito essa ferida, esse amor que me corrói. Eu sei agora que a vida é generosa para você, mas o troco vem um dia, e esse dia eu quero ver. Meu Deus! Que encanto! Ai, assim, cara a cara! Você vai ter que vir ao Café com Arte declamar esse poema aqui, viu? A gente nunca se contenta, né? Não me contento aqui só com esse bate-papo aqui, não, viu? Vai ter que declamar lá no Café com Arte. Menina, mas engraçado, porque sabe que hoje em dia eu fico um pouco pensativo em relação a esse Ah, poema? Vou te sim. explicar por quê. É porque, Ah, assim, resumindo, eu escrevi esse poema em 2009 devido a uma situação que eu enfrentei nos tempos de faculdade, que eu fiquei muito envolvido por uma pessoa
essa pessoa não pôde me corresponder, mas isso não foi o problema. O problema é que, além de não me corresponder, ela também, eu fiquei sabendo depois que essa pessoa tinha falado algumas coisas e que teria vergonha de ser vista comigo, inclusive por causa do meu Instagram, que é esse movimento do Globo Ocular e Sim. tal. E naquela época, a minha autoestima já abalado, aí eu fiquei sofrendo muito, aí, né, eu lembro que acho que em setembro de 2009 escrevi esse poema. Hoje em dia, no entanto, eu fico pensativo por dois motivos. Primeiro, porque tem a questão da vingança que é imoral, né? Hoje em dia, eu tenho esse entendimento da questão da vingança como algo imoral. Qualquer código de conduta que a gente consultar, a gente vai ver que a vingança é uma coisa extremamente imoral, né? Tem até o Santo Agostinho, ele costumava dizer assim que a vingança é uma forma de ateísmo inconsciente, porque assim, é o não acreditar na ordem, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa para me vingar, porque eu não acredito na ordem do universo e tudo mais. Eu acho isso muito bacana, então eu fico pensativo por isso. E a segunda razão é porque, assim, naquela época, eu não tinha a maturidade, assim, o entendimento para compreender que se essa pessoa falou essas coisas, se a pessoa me trata mal, qualquer pessoa que vem e me trata mal, ela provavelmente está sendo um reflexo da maneira que eu me trato, né? Então, muito provavelmente, é claro que há exceções e tudo mais, mas acho que de grande maioria das vezes, amigo, eu acho que quando alguém trata a gente de uma maneira e tudo mais, quando alguém nos menospreza, quando alguém nos ofende, muito provavelmente a gente atraiu aquela pessoa com a forma que a gente mesmo tem o hábito de se tratar, sabe? Então, assim, às vezes quando vem alguém para fazer as coisas com a gente, mas é para apontar, mostrar para a gente, olha aí o que você faz com você mesmo. Então, eu acho que, então, hoje em dia eu fico um pouco pensativo nesse sentido. No entanto, entendendo a poesia também, como eu disse no início, como uma possibilidade de catarse, achei legal também usar essa poesia para me colocar ali no sentido de, não, agora eu vou dar a volta por cima e tudo mais, e fazer essa vingança no contexto da poesia e não levar para a vida real. Eu acho que a arte também tem esse objetivo, né, de purgar nossas questões assim, a nossa raiva, na arte e não na vida real. Então, acho que nesse sentido ela é edificante, sim. Mas, enfim, mas a vingança em si e tudo mais não é algo bacana, não. Você me faz lembrar de algo que eu sempre repito: escrever é terapêutico. Então, veja só, você escreveu em 2009. Olha o que você já evoluiu, né, de 2009 para cá. E, de repente, se você não tivesse feito esse poema, talvez você não tivesse noção exata do quanto que você evoluiu. E hoje, especialmente, você se preparando para o nosso bate-papo e memorizando, né, decorando o texto, você percebe a mudança que aconteceu, não é isso? Isso. E, de fato, as pessoas tratam a gente como a gente se trata, né? E aí basta a gente observar as pessoas que a gente atrai, né? Quem é que atrai? Quem é que faz parte hoje do nosso círculo de amizade, né? Das pessoas que estão mais próximas da gente. Tudo é reflexo, né? O amor próprio, né? A gente reflete nas pessoas. O que a gente tem de sentimento pela gente, a gente passa para as pessoas. Eu estava até lendo, até separei aqui um trecho de uma frase que eu vi esta semana nas redes sociais, e que as redes sociais nos ensinam tantas coisas, né? De vez em quando, dependendo do que você segue, né? A gente, a gente segue, às vezes eu sigo umas páginas da área da psicologia e vi uma coisa interessante que diz assim, é uma pergunta: se te amassem do mesmo jeito que você se ama, seria suficiente ou te faltaria amor? Olha que Olha bacana. que interessante isso, né? Se te amassem do mesmo jeito que você se ama, seria suficiente ou te faltaria amor? Nossa, É fantástico. de Orleandro Lira, é um moço que eu sigo no Instagram. Eu achei, até guardei aqui para mim porque eu achei importante. Faz a gente pensar e avaliar, né? Não é, e é engraçado que a gente fica o tempo todo, quando a gente se ama, não se ama o suficiente, a gente fica o tempo todo buscando pessoas que vão completar, né? Aquela Isso. velha bobagem da metade da laranja, né? E na Isso. verdade não vai existir essa pessoa que vai nos amar o tanto que a gente não nos ama. A gente tem que se amar para o outro nos amar igual. Então eu acho que o Drummond tem até um poema assim, eu acho que é As 100 Razões do Amor, se não me engano, que em determinado momento ele fala, né? Amores que nos amem o quanto não nos amamos. Então assim, essa busca
meio que equivocada, né, de amor, assim, no sentido de alguém que precisa completar ali o nosso vazio, né? E não, é alguém que eu tenho que me amar primeiro para alguém vir me amar da mesma maneira, né? Então é muito legal essa frase do Leandro Lira, né? Eu achei muito fantástico isso, muito significativo. Interessante que nós não queremos ninguém pela metade, nós não queremos ninguém mal resolvido, né? Mas às Exatamente. vezes na nossa fase, quando a gente está com a autoestima não muito baixa, a gente quer alguém que conserte a gente, né? Sim, sim. Que supra aquilo que a gente não tem. Mas a gente não sai em busca de alguém assim, né? Se bem que Verdade. aí, se a gente for aprofundar essa discussão aí na psicologia, a gente vai entender que pessoas assim se atraem, né? Quem quer Ah, cuidar, né? Quem quer ser cuidado, às vezes essas partes aí se atraem, né? Cada um pela sua necessidade. Mas ah, assim, lucidamente, você bem resolvido, você não vai em busca de uma pessoa que não está bem resolvida, né? Você quer alguém também inteiro, completo e que esteja bem, que se ame, né? sim, sim. Mas eu achei bastante doloroso esse texto, sabe? Praga Poética, assim como outros, eu achei bastante doloroso. Vou pegar aqui uns trechinhos para a gente conversar a respeito. Uhum. Quando você fala assim: eu vou cuidar do coração, pois com ele medicado, querida, eu sou o cão. Então, Com ele medicado, ou seja, você bem resolvido, não vai querer se vingar, né? Vai uhum. tocar a vida para frente. Sim, sim. Aí ninguém Tá me vendo? segura, ver minha vida e tal, então é o outro que se cuide. Exatamente. Quero tudo na medida para você ver como dói. No meu peito esta ferida, este amor que me corrói. Aí aqui é aquele momento que fala do amor não correspondido, como dói, né? Não ser amado na mesma medida, né? Sim, sim. Como Isso é doloroso, né? E como é doloroso superar alguém que não nos ama, né? Também. nossa, isso é complicado. E a gente tem essa coisa, né? Acho que na época eu quis bem expressar isso aí, o desejo do outro sentir exatamente o que eu sentia para ele ver como Uhum. que era dolorido e tudo mais. Mas uma coisa que a gente precisa entender também é que, né, Francisco, claro, o outro não tem nenhum direito de humilhar a gente pelos nossos sentimentos e tudo mais. Ele não tem direito de se aproveitar. No entanto, a gente tem que compreender que o sentimento da gente não é responsabilidade do outro também. Tem isso, né? Isso. Eu estou apaixonado, eu estou amando, o amor é meu, né? Então, Isso. assim, o outro não... Claro que tem as pessoas que seduzem e tudo mais, mas não foi o caso aí. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa também de querer que o meu sentimento, de alguma forma, gere algum compromisso para o outro. Isso. É. O outro tem as questões dele, está enfrentando outras coisas. Então, enfim, eu acho que é bem isso, mas a gente tem esse desejo, igual, né, que a gente quer na medida que os corpos sintam exatamente para ver, né, como que é que a gente sentiu também, mas para quê, né? Então, Exatamente. Se o outro não se apaixona também, fazer o quê, né? sim, sim. Se não deu certo, a gente tem que partir, tem que seguir a vida, né? Sim, na vida tem muita Mas, gente, certamente pessoas melhores. exatamente. Mas me fale, vamos falar agora do poema Ele Olhou para Mim, que Claro. fala dessa. Nossa Senhora, esse é lindo, né? Esse é encantador, é inspirador. Boa escolha para o título do livro, viu? Ele olhou para mim. E aí eu vou ficar aqui lindamente a receber esse poema seu que nossa, eu fiquei tão feliz de declamar o seu poema. Interessante, algo que eu não tinha observado. Quando decorar o poema de outro poeta. E aí eu fui observando a construção. Como é que você construiu cada estrofe, cada verso, as palavras escolhidas, né? Aquele encadeamento. Foi quando eu compreendi realmente o estilo, o teu estilo, a tua maneira de escrever, de compor esses poemas. Eu fiquei ainda mais encantada, viu? Depois que memorizei, decorei esse poema para declamar para você, para retribuir assim uma, nada a ver com a praga poética, né? Mas para devolver na mesma medida para você esse presentão lindo que você me deu quando declamou o meu poema.
Pois então chegou o grande momento, poeta Alex Gabriel, declame para mim, para nós. Hoje Sabe ele que uma olhou coisa para que eu mim. queria compartilhar com você é que existe uma curiosidade a respeito desse poema, é que Ah, o livro como um todo, porque o título desse livro, do poema, do livro, ele veio muito antes do que o poema propriamente dito. Foi por quê? Foi uma coisa engraçada que foi a imagem. Muito olha que legal. imagem linda. Olha, imagina esse olhar para você. Olha esse olhar. Quem me dera, né? Mas foi assim. Foi em 2002, eu estava cursando pré-vestibular e eu lembro que lá no pré-vestibular eu fiz uma amiga muito querida, a Neide, eu tenho contato com ela até hoje, e uma vez a gente tinha costume de conversar sobre essas questões, essas paixões e tal. Aí um dia a gente estava sentado lá no intervalo lá das aulas e a gente começou a conversar sobre as bobagens que a gente faz, o comportamento bobo da gente se ingênuo quando a gente está apaixonado na adolescência, né? Se bem que nem é só na adolescência que acontece, a gente é apaixonado em qualquer fase da vida, a gente fica bobo mesmo, né? Mas na adolescência tem aquela coisa muito peculiar, aí a gente começou a zoar, né? Assim, brincar com coisas que a gente fala quando está apaixonado na juventude, na adolescência. Aí teve uma hora que a Neide falou assim, hoje ele olhou para mim, sabe? Imitando um adolescente, sabe? Apaixonado. Aí eu guardei aquela frase e pensei, realmente a gente tem essa bobagem, né? O outro olha pra gente e a gente pensa, nossa, hoje ele olhou para A mim gente assim. ganha o dia. Ganho o dia, transformou a vida da gente por causa de um olhar. É. Aí depois o tempo passou e eu guardei essa frase da Neide. O tempo passou e tal, passou o quê? Nossa, mais de 10 anos, é muito tempo mesmo. Aí, em 2012, foi 8 de dezembro de 2012, até aquele feriado de Imaculada Conceição. Aí eu estava em casa e esse poema me veio, sabe? É justamente isso, Francisco, não é uma coisa assim, eu vou me sentar agora e escrever o poema de olhou para mim. Ele veio, sabe quando parece que o santo baixa, sabe? Aham, sim. Tem até um autor, e ele nem é espiritualista nem nada, ele chama, eu tenho falado do livro dele para todo mundo, que é o Steven Pressfield. Ele tem um livro maravilhoso chamado A Guerra da Arte. E em determinado momento, ele fala sobre isso, sabe? Sobre essa musa, né, da arte que parece que vem, encarna e tenta passar a mensagem ali usando a gente como canal, né? Aí ele até cita Aham. determinados artistas que não gostam, assim, que nas entrevistas não gostam de ser aplaudidos, elogiados, não gostam de entrar na vida pessoal, porque eles reconhecem que aquilo ali não vem deles, mas sim de algo maior, né, que vem e escreve através deles. Eu achei bem bonita essa ideia, sabe? Parece uma coisa meio mística, mas eu achei bonito. E hoje ele olhou para mim e nasceu assim. Tá? E... Tornou mais belo ainda o poema, tornou mais belo o poema. e o poema segue assim. Hoje ele olhou para mim e foi como se tudo em mim se acendesse. Foi como se do nada eu renascesse só para poder recomeçar. Foi como colorir o arco-íris e ver se revelar na sua íris todos os mistérios sob o mar. Hoje ele olhou para mim e foi como se só de olhar já me despisse. Foi como se o menino em mim partisse e eu virasse gente grande num piscar. Foi como se minha voz emudecesse. Foi como se meu corpo umedecesse, todo festivo convidando a se achegar. Hoje ele olhou para mim e foi como se a primavera retornasse. Foi como se eu enfim acreditasse que ainda vale a pena a gente amar. Foi como se eu de novo adolescesse. Foi como se o destino escrevesse uma nova e linda história para contar. Hoje ele olhou para mim e foi como se os oceanos fossem meus. Foi como se dizer adeus já não pudesse machucar. Foi como ser feliz. Foi como haver no mundo uma matiz que Deus menino festa quis pintar. Hoje ele olhou para mim e foi como se não houvesse solidão. Foi como se o meu pobre coração ia pulsar. Foi como se o céu todo se abrisse e a cidade inteira aplaudisse a sublime imensidão do seu olhar. Hoje ele olhou para mim, durou apenas 3 segundos, e eu viajaria todo mundo para contemplar de novo aquele olhar. Aquilo que não durou para sempre, mas que, para todo sempre, faça sol ou faça chuva, eu vou lembrar. Obrigado. Eu fiquei emocionada diante de tanta beleza. Menina, eu não sou muito de chorar, sabe? Assim, mas teve um dia Eu desse que eu sou. tava... Você chora? Não, eu Eu sou sou. emocionado.
Eu tinha muito isso, de chorar vendo filme e tal. Hoje em dia faz bem tempo que eu não choro, mas um dia desses, ensaiando assim o poema que, né, que eu já pretendia falar ele aqui no nosso bate-papo e tal, enquanto eu falava assim, eu lembrava o que me motivou a escrever ele, o sentimento que me veio como quando eu escrevi, o que ele significa para mim hoje. Aí eu, igual manteiga derretida, eu via chorando assim, eu pensava, nossa, gente, mas não é de tristeza, sabe? É outra coisa, é uma Não, emoção não. muito grande. E se naquele momento, lá em dezembro de 2012, eu escrevi esse poema para uma pessoa específica, que inclusive é uma pessoa muito digna desse poema, hoje em dia eu vejo ele como não sei, é como se ele refletisse, como se ele refletisse todos esses amores e, inclusive, principalmente, aquele amor que ainda não veio, sabe? Aquele que está vindo na minha direção ainda e que eu estou seguindo na direção dele. É uma coisa muito, sei lá, muito forte, assim. Eu falando isso, eu lembro da frase de uma pessoa que tem, o pessoal tem até resistência a ele, que é o Clodovil Hernandes, você lembra dele? Uhum, lembro sim. Ele falava assim, nossa, uma vez numa entrevista ao Albujanra, ele falava assim, às vezes eu tenho a sensação de que eu amo algo que não existe, eu amo alguém que não existe e tal. Eu acho que ele olhou para mim é meio que isso, sabe? Esse amor, esse ser idealizado e não mais a uma pessoa específica a qual eu dediquei o poema naquela ocasião. Então ele significa muito para mim e tanto pela forma como ele me veio, né? Quanto porque ele parece que ele contempla bem todos os poemas do livro, sabe? Ele contempla tudo. Então, acho que ele não poderia deixar de ser outro. Ele não poderia deixar de ser ele como poema título, como poema principal da obra. Olha, eu fiquei emocionada agora e me contendo, né? Porque eu sou chorona, mas eu fiquei emocionada. Primeiro porque finalmente estamos aqui, cara a cara, né? E você declamando esse poema e a gente está aqui olhando um para o outro, que coisa boa. Obrigada, vida, por nos proporcionar esse momento. Segundo, pela beleza do poema. Quando eu estava memorizando, decorando o poema para declamar, fazer o vídeo, eu me emocionei algumas vezes pela beleza do poema, pela construção do poema. A arte emociona a gente, né? Às vezes você vê a florzinha ali lá na praça onde você costuma fazer, né, alguns vídeos, né? Na Praça Sim. da Liberdade, que eu já estive na Praça da Liberdade, e eu vi Ah, rosas na Praça da Liberdade. olha. Rosas, né? Roseiras lá na praça. Até tirei foto de uma, tem uma foto que eu guardo como um tesouro. E a gente fica emocionado com a beleza da natureza e com a beleza da arte, né? O poema emociona, você declamando o poema emociona. E nós tivemos a trilha sonora dos cãezinhos aqui da rua enquanto você declamava. Aqui na rua tem vários cãezinhos, eu encaro isso como trilha sonora, viu? É uma musiquinha de fundo. Porque de modo algum eles me incomodam, de maneira alguma. Eu sei que eles estão bem cuidados nos lares deles, né? Todo mundo aqui na rua gosta muito dos bichos, Sim, né? E sim. essa é a hora que eles saem para passear. Hoje estamos gravando à tarde, né? Hoje Uhum. não tem os vendedores ambulantes, né? À tarde tem os cãezinhos passeando aqui pela rua. Tem uma cuidadora aqui que ela tem vários cães e eles saem. Estou vendo eles aqui passeando ali na rua. Que bacana. E aí, meu amigo, me emocionou, porque a sua poesia, agora eu confesso também a você que eu nunca fui apreciadora de poesia, nunca fui. E o seu livro é um dos mais preciosos para mim, porque eu amo a sua forma de escrever. É muito tocante, é muito profundo. A gente sente a sua emoção em cada poema, né? Porque você está falando de você, né? E Sim, quantas pessoas que leem se identificam? Eu me identifiquei com alguns poemas. Esse daí me identifico completamente. Me vejo na adolescência até hoje, né? Ele olhou para mim, nossa, isso é muito forte. E eu já vi amigos, né, também encantados com esse poema lá no Café com Arte, quando uma vez, ou algumas vezes, acho que já por umas 2 ou 3 vezes, li esse poema para as pessoas lá no Café com Arte e elas param de conversar ou de beber do que estão fazendo ali e ficam prestando atenção. Tem um poder enorme esse seu poema, viu? obrigado, que legal. Mas eu quero falar deste poema um assunto delicado.
Sim. a respeito desse poema. Nós lemos, você declamou Praga Poética, agora ele olhou para mim, e eu lembro que, na concepção de muitas pessoas, quando se fala em homossexualidade, as pessoas ligam imediatamente à sexualidade, né? Eu até li uma crônica esta semana, né? Publiquei no canal uma crônica que fala sobre isso. Dá a impressão de que o homossexual deseja sexo 24 horas por dia. Quando se fala em homossexualidade, se lembra, né, as pessoas lembram, algumas pessoas preconceituosas, ignorantes, né, não se aprofundam, né, para conhecer melhor, elas pensam isso, né? E aí começam aqueles julgamentos. E você fez um poema tão amoroso, falando de amor, né? E aí isso pode surpreender essas pessoas que ainda não se permitiram, né? Se contagiar, né? Ainda não são tocadas por esse poema. E aí eu digo lá nessa crônica, o homossexual ama, e ama com tanta humanidade, alguns, né? Muitos, e ama, é amor, como todo ser humano ama, né? E esse seu poema fala de amor, que é a mesma forma de qualquer outra pessoa amar. É a forma de uma mulher amar, de um homem amar, do homossexual amar. Está explícito aqui e tocante, né? É um texto sensível e com muito poder de sensibilizar as pessoas. Você já pensou sobre isso? Olha, na verdade, eu já pensei sobre isso Porque esse algumas texto é poderoso. vezes. Que bom, né? Não, mas isso é muito engraçado. Eu acho que é muito importante, inclusive, quando eu apliquei, eu pensei muito nisso e isso me causou até uma, não resistência, mas me fez pensar, inclusive, duas vezes antes de colocar os poemas que expressam a questão sexual propriamente dita. Porque, de fato, acontece isso demais, até hoje, né, que tá, as coisas estão mais, existe mais abertura, acontece ainda de as pessoas acreditarem numa relação intrínseca entre homossexualidade e promiscuidade, né? O Uhum. homossexual tá fazendo sexo 24 horas por dia, né? Quem dera, né? Então assim, mas é uma coisa muito complicada. Mas, na verdade, não existe, essa relação não existe. O que existe é o tabu, né? Quando um homem heterossexual se relaciona com várias pessoas e tudo mais, ninguém olha para isso, né? Mas como a homossexualidade é um tabu, aí quando um gay vai e fala da própria sexualidade e se expressa e tudo mais, aí sim, aí isso já tem um destaque, mas é porque a sociedade ainda vê isso, vê o homossexual como algo peculiar, como algo diferente, né? Fizemos muitos avanços nesse sentido, né? Mas ainda assim o preconceito ainda está aí no nosso contexto social. Então acho que acontece isso, sabe? Então eu quis muito expressar essa questão desse amor, né? Expressar não, eu escrevia poesia, né? Ela me veio assim, mas depois na hora de quando eu quis publicar, pensei na publicação do livro, eu pensei em como que era importante, inclusive colocar esse poema que realmente não poderia ser outro como principal, por ele expressar isso, por ele não expressar ali um desejo sexual, por ele não expressar nada nesse sentido, ele expressar o desejo de amar ali, sabe? Então, eu não acredito que se alguém me pergunta se existe uma maneira específica de um homossexual amar, eu diria que sim e não, né? Não porque o homossexual ama com qualquer outra pessoa, né? Não vai existir nenhuma peculiaridade, né? Então, o amor é só amor mesmo e tal, não tem nenhuma especificidade nesse sentido. Mas, por outro lado, sim, porque a história aí do homossexual é marcada aí por uma história de aceitação, de autoaceitação, de enfrentar preconceitos. Então, é claro que isso vai ter influência na forma dele de amar e se relacionar, né? Então, nesse sentido, se a gente olhar por esse ângulo, sim, né? Então, pode ser que ele tenha um jeito específico de amar que está marcado aí devido a todo esse histórico, né, de coisas que ele teve que enfrentar, que às vezes um heterossexual não teve que enfrentar, pelo menos não nesse contexto da sexualidade. Então, achei muito importante isso. A gente no dia, amanhã, né, o 28, é o dia do orgulho LGBT, né, Uhum. esse mês é o Uhum. mês dedicado a isso. Então, eu acho uma coisa tão importante a gente pensar, Francisca, porque
as pessoas falam em orgulho LGBT e muita gente não entende. Eu, assim, pelo menos na minha visão do que vem a ser isso, não é orgulho de ser por ser gay como se isso houvesse uma vantagem. Porque não existe vantagem nenhuma em ser homossexual, assim como não existe vantagem nenhuma em ser hétero, né? Existe vantagem em ser humano, né? Porque sendo humano e tendo essa possibilidade de raciocinar, que a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa para a humanidade, de oferecer alguma contribuição para a humanidade. Então, o que eles colocam em vantagem em relação aos outros animais não é a nossa orientação sexual, é o fato de ser humano. No entanto, a expressão orgulho LGBT ela é válida, sim. Por quê? Porque a gente tem todo um histórico aí de não aceitação, sabe? Histórias que eu conheço, você certamente também conhece, de homossexuais que dão cabo da própria vida porque não suportam a pressão, porque muita gente assim que se sente inferior devido à sua condição homossexual e tudo mais. Então, o orgulho vem no sentido, não de falar, olha, eu tenho uma vantagem aqui por ser gay. Não é isso, mas no sentido de, não, sim, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, do jeito que eu sou, sabe? Então é como uma resposta a todo esse passado triste, a todo esse preconceito social e também interno, sabe? Um preconceito próprio que ele também existe. Então eu acho muito importante isso, sabe? Então eu quis, né, com a publicação, de alguma forma trazer esse orgulho à tona, sabe? Mesmo do meu jeito, eu muitas vezes eu não sou envolvido em política e muitas vezes eu até tenho as minhas resistências em relação a movimentos e tudo mais, mas isso a gente tem que considerar, sabe? Que eu quis muito fazer da minha forma, né? Expressar isso aí, trazer esse orgulho de ser à tona, que eu acho que isso é muito importante. Então, eu espero que com a minha poesia eu tenha de alguma forma contribuído positivamente para isso aí. Sem dúvida. E eu estou vendo aqui mais uma providência da vida. Quando nós idealizamos o canal Poesia que Edifica, o Pedro Ernesto, Tranquilino Repuxado, a Olga Pedrosa, a Fátima Teles e você foram os primeiros convidados que vieram à nossa mente, né? E aí, nessa ordem mesmo, né? Olga, Pedro Ernesto, Fátima, Alex. E o bate-papo com Alex acontece hoje, sábado, véspera do dia do domingo, né? Em que se falará sobre o orgulho LGBT. E olha que nós não havíamos pensado sobre isso. Não, Foi não. uma coincidência de datas, né? Não planejamos, né? Algumas providências também aconteceram com os outros convidados, né? Eu entendo isso na minha interpretação dos sinais da vida. Isso para mim significa que o canal está cumprindo a sua missão, né? Você como uma das pessoas que colaboram tanto com esse canal, eu percebo que o canal está cumprindo a sua missão e a prova disso são essas coincidências, né? Imagina só. É como se fosse o universo falando, olha, o caminho é esse, tá? Que é Isso, tá tudo certo. E olha, esse poema, hoje ele olhou para mim, ele não é explicitamente, ele não tem a intenção explícita de tocar as pessoas, né, de esclarecer as pessoas sobre o amor, sobre a maneira de amar do homossexual, que é a maneira de todo ser humano amar. Acredito que você não tinha essa intenção quando escreveu. Mas esse poema, ele tem esse poder edificante de tocar as pessoas e fazê-las perceber isso. Porque, assim como eu disse, sempre que eu li esse poema no Café com Arte, eu observava as pessoas olhando para mim, cativadas por esse seu poema, né? E no vídeo também que eu publiquei. E agora eu aqui emocionada ouvindo você declamar o poema, e eu me emocionei, acredito que alguém pode ter certamente se emocionado, não duvido disso. Meu amigo, estamos... Não tempo, que pena, eu falo demais. Não, imagina, ainda temos um assunto aqui. Olhe, Desculpa, pode falar. fala. Me fala, eu estou aqui querendo te fazer uma pergunta. Tudo bem. Quais são os seus planos? Algum livro em mente? Fala desse seu trabalho, né, de divulgar a tua arte nas redes sociais, né? Fala do teu endereço nas redes, do teu endereço no YouTube.
Como faz, como alguém certamente muito interessado em adquirir esse livro, como faz para adquirir esse livro? Uhum. Conta aí tudo para a gente, seus planos. Aqui na sua biografia diz, você é graduado em letras, eu quero que você fale dos seus planos, é revisor de textos e tal. Como é que está a sua vida hoje em termos de trabalho e quais os seus planos, projetos literários e profissionais, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre você? Sim, claro, bacana. Olha, hoje em dia, eu tenho divulgado meus textos assim pelas redes sociais mesmo, Facebook, principalmente no Instagram, que eu tinha uma resistência ao Instagram que eu achava difícil, mas hoje em dia eu estou investindo mais lá. Inclusive, né, eu estou lá no Instagram com alex.letras, aí quem quiser adquirir o livro, então é só me chamar lá no direct, né, que tá, é Uhum. bem tranquilo. E assim, sabe, eu também tenho um blog, que é o Blog, sim. marmanjo.blogspot.com, Anjo Caído. Eu criei esse blog foi em 2008, até faz bem tempo. Não sou assim, blogueiro e tudo mais, mas né, eu estou dando uma reformulada ali no meu blog e posto meus textos lá também, principalmente minhas crônicas, Resenhas. resenhas de livros. Nossa, é bacana demais, porque há tanta gente boa escrevendo, né, igual o seu livro, o César Carneiro e tudo mais. O pessoal precisa, o mundo precisa conhecer que tem, né, esses E textos. que resenhas! Obrigado, É o que obrigado. se pode chamar de resenha, é o que você escreve. Olha, mas aí eu vou dar um mérito aqui para uma professora muito querida, Daniela Lopes, que foi minha professora na graduação, que, nossa, eu entrei na graduação com aquela ideia de que fazer um resumo, por exemplo, era pegar as partes mais importantes do texto. Aí a Daniela veio e mostrou que não era nada disso, aí com ela eu aprendi resenha, resumo, aí é dela também. E agora sim, sabe? Tem duas coisas que você falou da minha biografia. Em relação ao YouTube, eu não sou assim youtuber, né? De vez em quando eu posto alguns vídeos lá falando poesia e tudo mais, mas eu faço isso mais pelo Instagram mesmo. Então, meu canal Uhum. está até meio abandonado. E uma coisa, só uma correção, a questão do. Mas não foi um erro seu, foi uma falha minha, na verdade. A questão de ser reikiano, sabe? Na Hum. época, foi em 2017, eu realmente fiz, né, a introdução no Reiki, fiz 2 módulos ali e tal. Mas aí depois, sabe, amiga, é uma questão que você até mencionou também do poema Derrador e tudo mais, a questão da depressão. Depois, com um episódio depressivo, eu passei a ter resistência, até por uma questão de responsabilidade mesmo com o outro. Aí eu interrompi a prática do Reiki, sabe? Para não ter essa coisa de troca de energia, eu Sim, preferi sim, evitar, sim. né? Então, hoje em dia, eu não sou assim, tão reikiano, mas eu ainda sou adepto a essa filosofia do reiki, que é maravilhosa. É, então, assim, estou aí escrevendo, pretendo, assim, ainda, estou organizando as minhas crônicas para publicar elas futuramente, embora todas já tenham sido publicadas nas redes sociais, mas eu quero reunir todas elas em um volume, sabe? E poder publicar, sabe? As que passam uma mensagem bacana ali e tudo mais, e atual, ainda que a crônica geralmente é um texto mais, é um gênero mais efêmero, né? Mas tem alguns temas que eu acho que são atuais, então eu vou fazer isso. É, Inclusive, quero fazer um convite. Agora, ó, você não está preparado para isso. Eu quero te fazer um convite. Eu quero. Testemunhas? É, o meu livro de crônicas, eu quero que você faça o prefácio dele para mim. Nossa! Você faria isso para mim? O prefácio do meu Meu livro? Deus! É uma intimação e uma honra. Muito, muito feliz você fazendo o prefácio da minha Um obra, prazer. sabe? Até porque você também tem o seu livro de crônicas, que é o Fragmentos e tal, e é tão maravilhoso. Então, enfim, você vai ter muito o que dizer ali, então vai ser muito significativo para mim de Poxa, coração. que honra, que presente! Eu fico feliz se aceite. E é isso, então tem esses planos aí, e seguindo aí, escrevendo, mas sobretudo tentando passar alguma mensagem positiva, seja numa publicação mais formal ou não, mas pensar alguma mensagem positiva, porque é aquela coisa, a arte, ela precisa servir a uma coisa maior, sabe? Ela precisa servir à evolução da humanidade, a Sim. evolução humana. Então, acho que é isso. Eu estou tentando aí, dentro das minhas limitações humanas, fazer esse trabalho. E nessa época, então, como tem servido a arte, né? Demais, demais. E Tão se você gratificante. está me convidando para fazer um prefácio do seu livro, eu devo dizer, você perguntou por ela, né? Você Falei.
já é, né? Porque eu já fiz esse convite a você de ser o revisor da coletânea, né? Da coleção, né? Dos contos da Zuila. Você vai conhecer as aventuras aqui dessa menininha. Sim. Vou tentar muito da Zuila. Revisor dos contos da Zuila que serão publicados em breve. Beijinho para você. E, meu amigo, para a gente encerrar, eu hoje, vasculhando, né, o seu perfil no Facebook, encontrei um poema, né, edificante todo. Né? O seu livro aqui, hoje ele olhou para mim, é completamente todinho, de ponta a ponta, edificante. E esse aqui, o próprio título já nos sugere, já nos dá essa dica, né? Até postei lá um vídeo seu declamando. E eu quero encerrar esse nosso bate-papo tão saboroso, e aí agora nesse momento tem um barulhinho ali na rua, e peço até que você repita agora o endereço do seu blog, porque ficou baixinho na hora que você falou. Ah, sim. O blog é marmanjocaído.blogspot.com. Se jogar no Google Marmanjo Caído... Marmanjo Caído, olha a criatividade. Muito bem. Então, você tem aí esse poema, Conselho? Tem ele aí ou você quer que eu leia? Eu vou falar, mas se eu esquecer, aí você lê. Tá certo, estou com ele aqui, preparadinho. Bom. E aí você finaliza lendo, declamando esse poema e conta um pouquinho como foi que você decidiu fazer. Depois, pessoal, dá uma olhadinha, coloquei lá no meu Facebook o Alex declamando esse poema lá na Praça da Liberdade. Que coisa linda, né? Na Praça da Liberdade? Isso mesmo. E pensar, eu estive naquela praça, acho que em 2009, e pensar que um dia estaria aqui conversando com um poeta que declama poemas na Praça da Liberdade. Eu que fiquei emocionada chorando com as rosas lá da Praça da Liberdade. Engraçado que essa praça, ela é meu ambiente, assim, de leitura. Quantas vezes eu saí do trabalho, assim, e, né, no final do expediente, subi lá para a praça a pé, e para ler lá e tudo mais. Então, assim, agora eu estou impedido disso por causa da pandemia, né? O prefeito cercou a praça, mas que saudade. E lá tem a biblioteca pública ali na Praça Liberdade, Sim, que é um prédio. Sim, eu entrei lá. Lá, Eu tirei uma foto, lá tinha o nome assim, não sei se ainda tem, tirei a foto lá de braços abertos, liberdade. Naquela época tinha lá um banner bem grande lá. E aí eu chorei de emoção quando eu vi as roseiras. Eu digo, gente, roseiras assim expostas. Puxa vida, cadê o guarda? Não tinha guarda. Estavam lá as roseiras e eu me ajoelhei lá e fiquei apreciando a beleza das rosas lá na Praça da Liberdade. Aliás, esse nosso encontro, tudo é poesia, né? Nesse nosso encontro, Alex, nesta existência, né? A poesia nos aproximando de toda forma, né? Não é, menina? É engraçado. Se não fosse o poema, que eu conheci o seu poema através do Marcelo, que inclusive eu conheço ele pessoalmente, mas você não conhece ele pessoalmente, não. Né? Um beijo para o Marcelo. Marcelo é uma das pessoas, sim, uma pessoa muito querida. E lá em abril de 2017, ele postou essa poesia, a sua poesia, né? Não era amor, era apenas paixão e tal. E nossa, poesia maravilhosa. Eu me identifiquei muito na ocasião, mas pelo fato de ser extensa, assim, e na época eu estava começando um episódio complicado, eu não estava a fim de aprender poesia e tal. Guardei essa poesia, mas chegou em fevereiro de 2018 e eu estava tendo muitas reflexões naquele sentido, naquela direção do seu texto, e fiz o vídeo, e aí a gente estabeleceu esse contato e tudo mais. Então, assim, a nossa, parece que o alicerce do nosso relacionamento aqui é a poesia o tempo todo. Sim. Sim, agora o canal, você também tem uma participação muito incrível no canal, né? É uma das primeiras pessoas para quem eu falei da ideia do canal e que deu muito incentivo e até uma participação, né? Porque você faz os cartazes e agora já temos as nossas parcerias literárias também. Enfim, nós somos irmãos, muito mais do que amigos. Pois, meu amigo, declama
o poema Conselho e ofereça aí para as pessoas que mais necessitam ouvir este conselho, porque você tem toda a condição de dizer essas palavras para as pessoas. Você é uma pessoa positiva, eu sinto uma energia muito pura, muito bonita vindo de você. E olhando para você, a gente vê só beleza, só ternura, amor. Ouvir a tua voz é uma das coisas que eu mais adoro, as tuas mensagens, sempre positivas, sempre revigorantes. Eu agradeço muito por sua amizade. Vamos lá? Um Olha, conselho? eu falei que não tenho o hábito de chorar, mas, né, pode acontecer. Então, Mas você vive me fazendo chorar. Você está sempre me fazendo chorar. Vingança agora, praga. bom, mas o Vamos lá. conselho é o seguinte: ao menos uma vez na vida, escuta um conselho meu. Quem vive de passado é museu. Desfaça todas as perguntas, desapegue do que aconteceu, escreva uma nova história e não se prenda ao que nunca foi seu. Ao menos uma vez na vida, escuta um conselho meu. Não abra mão de um mundo inteiro por aquilo que o mundo não te deu. O conselho é esse. E aí eu te pergunto, você está completamente no presente? Menina, todo dia fazendo um esforço tremendo para permanecer no presente, né? As distrações da mente, elas tiram, né? Mas hoje em dia eu estou tentando me concentrar no aqui e no agora. Centrado no presente. Muitíssimo obrigada. Você me revigorou, hein? Eu não estou assim muito bem hoje. As pessoas devem estar vendo a minha fisionomia aqui um pouco adoentada, né? Olheiras aqui disfarçáveis. Não estou muito bem hoje, mas você me revigorou. Você tem uma energia linda, você não tem ideia do que eu estou enxergando daqui e da minha felicidade de estar olhando para você. Precisamos fazer isso mais vezes, viu? Sem dúvida. Pois muito obrigada. Receba Obrigado. meu beijo, meu abraço carinhoso e que não demore muito para a gente se encontrar pessoalmente, para esse abraço de verdade e de preferência lá no Café com Arte. Boa, boa. Eu vou no Café com Arte, depois você vem para a gente conversar lá na Praça da Na Liberdade. Praça da Liberdade, lá nas Roseiras. Vamos fazer um sarau lá. Boa, ótima ideia. Ótima ideia, tá combinado, hein? Café com Combinado. Arte, Praça da Liberdade. Isso aí, combinado. Um beijo. Tudo de bom para você. Até outra oportunidade. Certamente Até a vida nos proporcionará. Tchau, meu amigo. lá.